Entender o mundo das leis de trânsito no Brasil parece uma tarefa impossível, não é? Mas hoje a gente vai usar um guia de concurso oficial como nossa fonte secreta. O nosso objetivo aqui é finalmente entender quem manda no quê nas ruas e estradas do país. Vamos começar com aquela dúvida que todo motorista já teve. Quem é que bate o martelo e diz qual a velocidade máxima? É a prefeitura? O governo do estado? Algum comitê nacional? Essa confusão é o ponto de partida perfeito para a nossa análise de hoje. Pois é, e não para por aí. Quem define a regra muitas vezes não é a mesma entidade que fiscaliza lá na rua ou que processa a multa. Essa complexidade toda é o tal código que a gente vai decifrar juntos agora. Vamos descobrir qual é a lógica por trás do sistema. E para colocar um pouco de ordem nesse caos aparente, existe sim um plano mestre. Vamos conhecer a estrutura por trás de tudo, o Sistema Nacional de Trânsito, ou, para facilitar, SNT. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o SNT é basicamente o grande time de entidades do governo que organiza o trânsito no país. E por que essa divisão toda? Bom, a ideia é equilibrar regras que valem para o Brasil inteiro com a aplicação prática que precisa se adaptar à realidade de cada estado e cidade. No fim das contas, os objetivos são bem claros: segurança, organização e educação. Para entender o SNT, o segredo é bem simples, na verdade. É só dividir os jogadores em duas categorias: aqueles que criam as regras e aqueles que colocam essas regras em prática. Vamos ver quem é quem nesse jogo. Agora, olha só que interessante essa tabela. Ela deixa tudo bem mais claro. Lá no topo, em nível nacional, a gente tem o CONTRAN. Ele é tipo o cérebro da operação, o que cria as normas gerais. Descendo um nível, no estadual, vem o DETRAN, que age como braço executor, transformando as normas em serviços práticos. E por fim, lá na rua, a PRF e a PM são os olhos do sistema, garantindo que as regras sejam cumpridas. E muita atenção agora, porque a gente chegou naquele ponto que mais confunde a galera e que, segundo a nossa fonte, é o preferido das provas de concurso. Se entender o que vem a seguir, já entendeu 80% de como o sistema funciona. Então, o ponto crucial é este, para não esquecer nunca mais. O CONTRAN é o arquiteto, ele desenha a planta, as diretrizes nacionais. O DETRAN, por outro lado, é o engenheiro da obra aí no seu estado. Ele executa, ele fiscaliza, emite a CNH, licencia o carro. O DETRAN não inventa leis, ele as aplica. Essa é a regra de ouro. Bom, já que o DETRAN é o órgão com o qual a maioria das pessoas lida diretamente no dia a dia, vamos dar um zoom nas funções dele. Assim a gente vê como essa tal de execução das regras afeta a vida de quem dirige. Pensa só em toda a jornada de um motorista. Desde aquele processo burocrático de registrar um carro novo até o momento de tensão do exame prático. Tudo passa pelo DETRAN. É ele quem emite o documento da CNH, aplica as multas que ninguém quer receber e, em casos mais graves, pode até suspender o direito de dirigir. Tudo isso são formas de executar e fiscalizar as regras no nosso cotidiano. Outro ponto que a nossa fonte destaca como uma pegadinha clássica é a diferença entre uma penalidade e uma medida administrativa. Parece a mesma coisa, né? Mas não é. Vamos esclarecer isso de uma vez por todas. E essa imagem aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. Pensa assim, a penalidade é a punição que vem depois, como a multa que chega pelo correio ou a suspensão da CNH que vem depois de um processo. Já a medida administrativa é a ação que acontece na hora, ali no local da infração, como ter o carro guinchado ou a CNH recolhida pelo agente. Uma é a consequência, a outra é a ação imediata. Ok, agora que a gente já viu toda a teoria, que tal um teste rápido? É a chance de ver se o código foi mesmo decifrado, com algumas questões no estilo que pode cair numa prova. Vamos lá? Primeira pergunta bem direta. Quem executa as atividades de trânsito nos estados? É o CONTRAN, a PRF ou o DETRAN? Pensa naquela nossa distinção principal. A resposta correta é a letra C, DETRAN. Exatamente como a gente viu, o CONTRAN cria norma em nível nacional e o DETRAN executa no nível estadual. Vamos para a próxima? Qual é a principal atribuição do DETRAN? Criar leis, julgar crimes ou executar e fiscalizar? Essa tá mais fácil, hein? E a resposta certa é a C de novo. O DETRAN não é legislador nem juiz. A função dele é botar a mão na massa, executando e fiscalizando o trânsito. E a última pergunta para fechar. Quem tem a competência de aplicar multas? Seria só o CONTRAN, o Poder Judiciário ou os órgãos executivos de trânsito? A resposta certa é a C.
A aplicação de penalidades, como as multas, é uma tarefa dos órgãos executivos, como o Detran nos estados ou as secretarias municipais de trânsito nas cidades. E para encerrar, aqui está o resumo definitivo, o código decifrado. Se for para lembrar de uma única coisa de tudo que a gente conversou, que seja isto. CONTRAN cria a regra, DETRAN executa a regra e a PFF ou a PM fiscalizam a regra na rua. Com isso em mente, aquele sistema complexo de trânsito se torna muito, mas muito mais claro.